Povo de Deus, a graça e a paz, tudo bom com vocês? Amém. Amém. Que bom. Hoje eu estou tendo o privilégio, e agradeço ao pastor pela oportunidade de a gente compartilhar aqui, né, mais um aprendizado e mais uma palavra que o Senhor tem para a gente. Antes de mais nada, eu quero dar os parabéns a vocês por estarem aqui numa quarta-feira, depois do dia cansativo de trabalho. Eu estava trabalhando também, estou cansado, mas estamos aqui, né? Então, parabéns para vocês por estarem aqui, né? E eu quero compartilhar hoje um aprendizado aqui, que Deus tem me ensinado e que, vou dizer para vocês, irmão, é fundamental, mas ao mesmo tempo é desafiador também. Vocês vão entender já já por que é desafiador, tá bom? Então, esse princípio que a gente vai aprender hoje é o princípio da honra e da lealdade, que apesar... desculpem, podem se sentar, irmãos. Então, esse princípio que a gente vai compartilhar hoje, apesar dele ser honra e lealdade, é um princípio único, né? Porque elas andam juntas, são duas coisas que são indissociáveis, não dá para separar. Então, para a gente começar, irmãos, vamos ler Romanos 12, 10. Na minha versão diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então aqui já está o desafio, né? De a gente dar honra mais aos outros do que buscar honra para nós mesmos. E é desafiador por quê? Porque na nossa natureza humana, né, e corrompida pelo pecado, a gente é egoísta. E quem não gosta de ser honrado? Quem não gosta de receber honra? Então, é natural que a gente queira buscar cada vez mais receber honra, ao invés de dar honra. Mas a Bíblia desafia a gente a fazer o contrário. Desafia a gente a não buscar honra, mas sim honrar aqueles que são dignos de honra. Então, por isso que é um princípio desafiador, mas ele é fundamental e ele deve permear todas as áreas da nossa vida, né? A honra, ela é um princípio bíblico que a gente vai encontrar de Gênesis até Apocalipse falar sobre ele. Infelizmente, a gente vai, como a Bíblia não é um livro de conto de fadas, lá mostra também as falhas das pessoas, é um livro de histórias verídicas, a gente vai encontrar lá também diversos relatos de desonra também, que é o oposto, né, da honra. Quando você faz o oposto da honra, é desonra. E o primeiro relato de desonra a gente encontra logo em Gênesis, né? Quando o homem desobedeceu a Deus e comeu do fruto proibido, né? A desobediência, ela é um ato de desonra, né? Então, logo no início da história do homem, né, a gente teve esse ato de desonra que repercutiu durante toda a história e a gente sofre consequências com isso até hoje, né? Então, a desonra, né, ela traz muitas consequências para a nossa vida. Por isso a gente deve ficar atento, né, para que a gente possa optar sempre pela honra e não pela desonra. Amém? O que acontece é que hoje em dia, né, na pós-modernidade que a gente vive, parece, né, pelo menos é o que aparenta, que a desonra ela está mais na moda do que a honra, né? Então, hoje em dia, por exemplo, os filhos não honram mais os pais. Claro que tem exceções, estou generalizando aqui, mas, por exemplo, hoje é muito comum os filhos tratam o pai de tu, de você, né, ou com falta de respeito, falam com ignorância. Isso é desonra, né? Hoje está na moda, por exemplo, o esposo desonrar a esposa, né, ser infiel. Você vai escutar as músicas seculares, elas incentivam o quê? Adultério, né, infidelidade, desrespeito, né, tantas coisas desse tipo. Desonra, isso está na moda, né? Cada vez mais na moda. Os jovens, eles honram os mais velhos hoje em dia, né? Quando está lá o ônibus lotado, que entra um senhorzinho, uma senhorinha da cabeça branca, os jovens levantam tudinho para ele se sentar? Não, né?
que a gente vê, bate logo o sono, né? Bate logo o sono. Não sei o que é que dá nos jovens, não, que quando sobe o idoso no ônibus, todo mundo começa a dormir, né? Para poder não honrar o idoso ali cedendo o lugar, né? Então, a desonra, ela está na moda. E a honra não, mas isso não pode ser a realidade dentro da igreja de Deus. Aqui no nosso meio isso não pode ser verdade. A gente tem que optar pela honra. Por que a gente tem que optar pela honra? Porque assim como a desonra, né, ela traz ali consequências negativas, como o pecado, por exemplo, trouxe consequências para a gente, a honra, ela também traz consequências. E elas são consequências positivas. Então a gente deve atentar para a gente ter atitudes sempre de honra, né? Porque honrar é reverenciar, é respeitar, obedecer, amar, né? Ter alguém em alta estima, isso é honrar uma pessoa. E aí a gente vai aprender juntos aqui hoje, né? A quem a gente deve dar honra, né? E como a gente deve dar honra. Então é isso que a gente vai aprender hoje. Então, para que a gente possa começar a aprender, vamos ver aqui quem é a pessoa que acima de todos e de tudo a gente deve honrar. Amém? Então, vamos ler aqui Apocalipse 4:11, por favor. A minha versão diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Então, acima de tudo e de todos, a primeira pessoa que a gente deve honrar é a Deus. Coisa que, por exemplo, vocês estão fazendo hoje, estando aqui, dedicando o tempo de vocês, a atenção, para aprender mais do Senhor. Isso é honra que vocês estão oferecendo. Todos nós estamos oferecendo a Deus aqui. Então, acima de tudo e de todos, nós devemos honrar a Deus. Simplesmente por um motivo. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Só isso já era motivo suficiente para a gente honrar a Deus sempre. Mas ainda, se alguém estiver achando pouco esse motivo, a gente pode ter mais um motivo aqui para a gente honrar a Deus. Vamos ler o que diz 1 Samuel 2,30? Diz assim na minha versão: Portanto, o Senhor, Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então a gente vê aqui uma consequência da desonra, né? Quem desonra a Deus recebe desprezo. Mas um motivo para a gente honrar também a Deus é que fica claro aqui no versículo uma coisa. Deus disse: eu honro aqueles que me honram. Quem é daqui que não quer ser honrado por Deus também, né? Mas para que isso aconteça, a gente precisa honrar a Deus primeiro. Então, honremos a Deus, porque como eu já vi o pastor dizer várias vezes, Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, a honra que a gente der a Deus, a gente pode ter certeza, Ele vai nos honrar de volta, Ele vai nos devolver com justiça, né? E aí, avançando na questão da honra, né, das pessoas que a gente deve honrar, a gente já aprendeu aqui que a primeira pessoa e a mais importante de todas que a gente deve honrar é Deus. Mas na sequência tem mais algumas pessoas que a gente precisa, né, honrar também. E essas pessoas são a nossa família, né? A gente precisa honrar a nossa família. Vamos ler aqui o que aqui diz Efésios 6, 1 e 4, por favor. Do 1 ao 4, desculpa.
Diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha vida longa sobre a terra. E aí ele continua: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então aqui a gente já vê que tem mais algumas pessoas que a gente precisa honrar, né? E entre elas estão os nossos pais, que a gente deve ter honra, e isso traz uma consequência. Ele faz aqui, ó, honra teu pai e tua mãe, e aí o que é que a gente tem como consequência? Para que tenha vida longa e que tudo te vá bem. Então sempre a honra, ela está correlacionada com uma consequência positiva também, tá? E ele fala também, né, que é uma forma também de honra, para que a gente não irrite os nossos filhos, ou seja, para que a gente respeite os nossos filhos também, né? Não é a gente desprezar a pessoa que eles são de forma a manter eles irritados. Então a gente deve honrar nossos pais, deve honrar nossos filhos, né? E vamos pular agora lá para 1 Pedro 3,7. Diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Não, claro que esse versículo também serve no sentido contrário, né? O marido deve honrar a sua esposa e a esposa deve honrar também o seu marido. Então, o papel nosso também, é recomendação bíblica e de Deus, que a gente honre o nosso cônjuge. Então, o princípio da honra que a gente está falando aqui nesse momento é de honrar a nossa família, honrar o nosso cônjuge, honrar nossos pais, honrar os nossos filhos, né? Esse é um princípio muito importante. Esses são só alguns exemplos de versículos que falam, né, da honra para a família. A gente vai encontrar diversos outros, se a gente for procurar na Bíblia, a gente vai encontrar muito mais, né? Então, tem um terceiro grupo que a gente precisa honrar. A gente já viu aqui que a primeira pessoa que a gente precisa honrar é Deus. Segundo aqui, a nossa família. A gente deve honra a nossos familiares, né? Respeito, fidelidade, né? E o terceiro grupo que eu coloquei aqui, destaquei para hoje a gente aprender junto, é honrar as autoridades que Deus estabeleceu sobre nossas vidas, né? Então, além dessas pessoas que a gente tem que honrar, porque tem uma recomendação bíblica direta para honrar elas, existem algumas pessoas que Deus estabeleceu na nossa vida com autoridade sobre nós, né? Então, mas Jonathan, quem estabeleceu essas autoridades por nós? Foi Deus mesmo? Então, vamos ver se foi Deus mesmo que estabeleceu essas autoridades. Em Romanos 13, versículo 1 e 2. Treze, 1 e 2. Romanos 13. Diz assim, ó: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procede traz condenação sobre si mesmo. Então, quando a gente desonra as autoridades, quando a gente se rebela contra a autoridade que Deus estabeleceu na nossa vida, aqui diz que a gente está trazendo condenação sobre nós mesmos, né? Então, melhor a gente optar sempre por honrar e não por desonrar, né? Então, tem algumas autoridades aí que foi Deus que estabeleceu. Ele diz aqui que toda a autoridade foi estabelecida por Deus, certo? Mas quais são essas autoridades sobre nossas vidas?
Então, a primeira autoridade que a gente pode destacar aqui é as autoridades políticas e governamentais, né? Então, a gente tem lá em 1 Timóteo 2, 1 e 3, né, a recomendação de que a gente deve orar pelas autoridades, que a gente deve respeitar, né? A gente deve interceder por essas autoridades, né? Lá fala de reis, porque era geralmente as autoridades que existiam na época, mas hoje a gente pode transferir isso para as autoridades que existem na nossa sociedade atual, né? A gente tem as autoridades, por exemplo, autarquias como a polícia, a gente deve honrar essas autoridades, prefeitos, vereadores, governadores, presidente. Não é porque eu discordo de político A ou B que eu tenho o direito de desonrar ele, porque se ele tem uma autoridade, foi Deus que deu essa autoridade a ele, então eu devo a ele honra. Eu sou obrigado a concordar com ele? Não, não necessariamente, mas honrá-lo, sim. Desrespeitá-lo, jamais. Porque quando a gente desrespeita, aqui diz que a gente está trazendo o que sobre nós? Condenação, né? Então, as autoridades governamentais é um grupo de autoridades que Deus estabeleceu sobre nossas vidas, né? E outra autoridade que Deus estabeleceu sobre nossas vidas são as autoridades profissionais. Vamos ler Efésios 6, 5 e 6? Efésios 6, 5 e 6. Diz assim, ó: escravos, e aí a gente trazendo para os nossos dias, poderia dizer assim, funcionários, obedeçam aos seus senhores, ou aos seus chefes, terrenos, com respeito e com temor, com sinceridade, de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, quando eles estiverem observando, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, uma outra autoridade que Deus estabeleceu sobre nossas vidas são as autoridades na nossa vida profissional. Então, se você tem um chefe, né, você deve honra e respeito e obediência também lá ao seu chefe no seu trabalho, né? Você não deve denegrir a imagem do chefe, né? Você não deve desafiar a autoridade dele, né? Você deve respeito a essa autoridade. Recomendação bíblica para a nossa vida. Lembrando, toda decisão que a gente toma, que a gente opta pela honra, ela traz consequências positivas para a nossa vida, tá? E o terceiro grupo, que para mim, desse grupo de autoridades que Deus estabeleceu na nossa vida, é um grupo de destaque, são as autoridades espirituais. Vamos lá em 1 Timóteo 5,17? Hoje a gente está zapeando um bocado aqui pela Bíblia, né? Diz assim, ó: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então, são autoridades espirituais que Deus estabeleceu na nossa vida, e aqui vale um destaque para uma coisa aqui. Todos os versículos que a gente leu anteriormente, né, eles falam de honra, né, que a gente deve honrar, que a gente deve respeitar, mas de todos que a gente leu aqui, o único versículo que a gente encontra que a dupla honra é para as autoridades espirituais sobre nossas vidas, os presbíteros, né, especialmente aqueles que trabalham com a pregação, né, e com o ensino, que no nosso caso seria, por exemplo, aqui o nosso pastor, o líder do seu GC, né, os ministros locais da igreja, né, que ensinam, o professor da escola dominical, né. Então, todas essas pessoas que são líderes na igreja, que trabalham com o ensino, né, e com a pregação da palavra, eles são dignos de dupla honra. E por que eles, diferente
dos demais grupos são dignos de dupla honra, né? Porque eles voluntariamente abrem mão do seu tempo, né? Do seu lazer, do seu trabalho, para poder cuidar de nós, nos ensinar, nos colocar no caminho certo. Então, quando o pastor está aqui, dando um gabinete à noite, está cuidando de uma família, né? Aconselhando um casal, ele poderia estar em casa descansando, estar lá com a família dele, né? Assistindo um filminho no Netflix, mas ele voluntariamente entrega o tempo dele, né, aqui para poder cuidar de nós, né? Então, quando ele está aqui na igreja, no domingo, na EBD, no culto das 10, no culto das 15, nos cultos das 19, o dia inteiro na igreja, no domingo. Para quê? Para poder edificar as nossas vidas. Então, essas pessoas que são líderes espirituais que Deus estabeleceu na nossa vida, elas são dignas de dupla honra, né? De dupla honra. Então, esse é um grupo de destaque que eu queria destacar aqui. Todas as autoridades espirituais que a gente deve honrar e respeitar. Amém? Agora, eu queria destacar aqui uma coisa, que eles merecem dupla honra. Mas eu não estou querendo dizer para você, e eu vou falar como eu falei domingo aqui numa reunião com os músicos, não quer dizer que a gente tem que babar essas pessoas. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo honrar e respeitar. São coisas diferentes, né? Porque às vezes as pessoas podem confundir. Mas, Jonathan, agora eu tenho que ficar, né, ali bajulando o pastor? Não, você não precisa bajular o pastor, mas você tem que honrar ele, você tem que respeitar ele, você tem que orar por ele, né? Dar cobertura espiritual para ele, para a família, né? Isso é honrar, né, as lideranças espirituais que tem sobre nossas vidas. E aí agora a gente vai avançar para a segunda parte desse princípio que é tão importante nas nossas vidas, né? A gente falou no início aqui que era um princípio composto, era o princípio da honra e da lealdade. E agora a gente vai falar de lealdade. Vamos ler aqui Jeremias 9, 24. Diz assim, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então, o Senhor disse aqui de 3 coisas que ele se agrada: lealdade, justiça e retidão. Ele se agrada dessas 3 coisas. Mas, em primeiro lugar que ele diz que ele se agrada é o quê? A lealdade, né? Então, a lealdade é um princípio fundamental e o Senhor se agrada muito disso. Então, é a forma como ele age, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, Deus age com lealdade e ele espera que a gente haja também com lealdade. Mas o que é lealdade? Eu peguei uma definição que tinha aqui no dicionário, na verdade 2 definições que tem no dicionário sobre lealdade. E diz assim, a primeira definição diz assim: lealdade é o respeito aos princípios e à regra que norteiam a honra. Então, ser leal é honrar aqueles que merecem honra. Isso é lealdade, tá? Então, primeiro princípio é isso aí, né? Primeira definição. E a segunda diz que a lealdade é a fidelidade aos compromissos assumidos. Então, ser leal é cumprir aqueles compromissos que a gente assume, né? Então, a gente tem aqui diversas pessoas que se comprometem com várias coisas na igreja, por exemplo. A gente tem um voluntariado, né? Então, você se compromete a servir aqui na igreja, né, como um voluntário, né? E naquele dia que você está na escala, né, as pessoas ali do teu grupo, da tua equipe, eles estão contando com você. Se você simplesmente não vem, né, você está sendo desleal com essas pessoas, tá? Então, você faz parte de um GC, né?
Então, quando você faz parte de um GC, você assumiu um compromisso com o GC de participar dos encontros. Quer dizer, Jonathan, eu não posso faltar, não, o encontro do GC, já estou sendo desleal. Não, não é isso. Mas se você não vai para o GC, não dá nenhuma satisfação para o seu líder, você está sendo desleal com ele. Porque o teu líder do GC, ele ora pela tua vida, ele dedica um tempo a preparar o estudo, naquele dia ele organiza a agenda dele para que nada venha atrapalhar e ele possa estar ali no encontro, tudo isso para te servir. E naquele dia você não foi. Você foi desleal com ele porque você não tinha avisado, por exemplo, que teve um contratempo, o teu líder estava te esperando. Simplesmente você decidiu não ir. Isso é deslealdade, né? Então, cumprir compromissos, né, é um princípio de lealdade e de honra, né? Então, os que estão aqui presentes, eu creio que boa parte são membros já da Igreja do Nazareno. Vocês sabiam que todos nós aqui que somos membros da Igreja do Nazareno assumimos um compromisso? Né? Se a gente pegar o manual da Igreja do Nazareno lá, tem um pacto de conduta cristã que a gente deve cumprir. Quem ainda não teve curiosidade, é interessante dar uma lida lá do que é que se espera de compromisso nosso, né? Porque tem um compromisso que a gente deve honrar, o compromisso de frequentar os cultos, o compromisso de estar na escola dominical, o compromisso de ser dizimista, de honrar a Deus com nossas finanças, né? Porque a gente deve honrar a Deus, né, em todas as áreas da nossa vida, né? A gente vai honrar a Deus com nossa boca, glorificando o nome dele, com nossas atitudes, que é o nosso testemunho, com nossas finanças e entregando todo o nosso coração para ele, né? Então, a gente assumiu diversos compromissos, né? E a gente deve estar atento para poder honrar, né, e cumprir esses compromissos para que a gente não esteja sendo desleal. Quando a gente é desleal, né, com alguém, né, essa pessoa geralmente é prejudicada, né? A lealdade, ela sempre está ali, né? Do outro lado da lealdade, do compromisso, tem alguém que depositou confiança. Então, por exemplo, o pastor depositou uma confiança em mim hoje para trazer uma mensagem para a gente aprender juntos aqui, certo? Então, eu assumi o compromisso de estar aqui. Agora imaginem que, por exemplo, eu não avisasse nada e não viesse para o culto hoje. E o pastor ficasse aqui, cadê Jonathan? Cadê Jonathan que não veio para trazer a mensagem? Ele não seria prejudicado, né, com isso? Com certeza, né? Ele estava contando com a minha presença, né? E uma característica da lealdade, da deslealdade, na verdade, é isso. Sempre alguém que depositou a confiança é prejudicado por quem é desleal, né? E a outra característica da deslealdade é que ela é consciente. A deslealdade é consciente. É diferente de eu cometer uma falha, eu cometer um erro, né? Todos nós somos humanos e somos sujeitos ao erro. Então, quando a gente comete um erro e é inconsciente, a gente não foi desleal por isso. A gente errou e a gente precisa pedir perdão, sim. Ok, mas quando a gente é consciente, né? Por exemplo, eu sei que se eu não for para o culto hoje, eu vou prejudicar o pastor. Mesmo assim, eu não venho, né? Então, é consciente, eu fui desleal com ele por conta disso, né? Então, a deslealdade, ela é sempre consciente, né? E ser leal, né, não quer dizer que a gente tem que concordar com tudo. Não quer dizer que a gente tem que concordar com tudo. Então, você com seu líder de GC, o seu líder de GC, aqui excluindo a questão de pecado, né? Mas se não for um pecado, seu líder de GC pode tomar uma decisão com relação ao grupo ou alguma coisa desse tipo, que você não concorde. As pessoas são diferentes, têm cabeças diferentes, pensam diferentes, né? Então, teu líder de GC, ele pode tomar uma decisão da qual você não concorda. O simples fato de você discordar não é deslealdade, né? Deslealdade é quando você discorda do teu líder, né, ou do teu pastor, né, ou do teu chefe no teu trabalho, né, e você não chega para essas pessoas e chama elas para conversar abertamente, né, e dizer assim, olha, não concordo com isso que você está fazendo, ou não concordo com essa sua linha de pensamento, não concordo com essa tua atitude, né? Quando você não faz isso, você faz o contrário, você faz assim, poxa, eu não concordo com o que Jonathan está fazendo. Aí eu vou, chego para Chicó, Chicó, você está vendo o que Jonathan está fazendo? Ah, rapaz, Jonathan está, sei não, você está indo pelo caminho errado. Aí depois eu chego lá para a Aline, Aline, está vendo o que Jonathan está fazendo? Tudo isso pelas costas de Jonathan, né? Não concordei, veja a diferença. A diferença
Eu não concordo, mas chego para Jonathan, ó, não concordo com isso que tu está fazendo e tal. Então, vamos reavaliar? O Jonathan pode, de repente, dizer assim, não, vamos reavaliar junto? Acho que a gente pode reavaliar. E é diferente de eu chegar e falo pelas costas e tento prejudicar, tento enfraquecer uma pessoa, né? Faço fofoca, faço comentário. Então, quando eu faço esse tipo de coisa, eu estou sendo desleal com uma pessoa, né? A lealdade é a transparência, é não usar máscaras, é não ser falso, é eu ser na frente do meu pastor a mesma pessoa que eu sou quando ele está ausente. Quando eu faço diferente disso, eu falo com o pastor de um jeito aqui, mas quando ele vira as costas, eu vou e falo mal dele, eu estou sendo desleal. Isso é deslealdade, né? Isso é desonra, e a gente já viu aqui, desonra traz consequências severas para a nossa vida, né? E a honra traz consequências positivas para a nossa vida. Tá? Então, caminhando já para a conclusão aqui, né, do nosso estudo de hoje, a honra e a lealdade, elas devem permear todas as áreas da nossa vida, né? E a gente deve buscar, como a gente leu no primeiro versículo, honrar mais aos outros do que ser honrado, né? E aí o seguinte, quando a gente opta pela honra, a gente vai ter um efeito colateral que é positivo na nossa vida. Então, é importante a gente estar atento, né, e a gente aprendeu hoje quais são as autoridades e quem são os grupos de pessoas que a gente precisa honrar nas nossas vidas. E é importante a gente estar atento em quais são as atitudes que a gente toma, que são honra, e quais são as atitudes que são desonra, para que a gente não, digamos assim, não escorregue e acabe desonrando alguém por falta de conhecimento. Porque a palavra de Deus diz que meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então, hoje a gente aprendeu a quem a gente deve honrar e a gente vai recapitular aqui quais são as atitudes que são de honra e quais são as atitudes de desonra, né? Então, a gente tem aqui a obediência, que representa a honra, e a desobediência, que representa a desonra. Então, eu tenho uma autoridade que foi estabelecida sobre minha vida, como meu pastor ou meu chefe no meu trabalho, né, por exemplo, e eles têm uma autoridade e eu devo obediência a eles, ainda que eu discorde deles, né? Ainda que eu discorde do meu chefe no trabalho, eu tenho que fazer o que ele me pede, né? Desde que não seja um pecado, que não seja ilegal, que não seja errado, né? Então eu devo essa obediência a ele. Eu devo também a lealdade de dizer para ele, ó, não concordo, acho que não vai dar certo, acho que assim não é legal, né? Ser transparente, mas ainda assim eu devo obediência a ele. Então, obediência é honra e desobediência é desonra. Respeito é honra e desrespeito é desonra. Então, a gente deve estar atento a respeitar aquelas pessoas que a gente deve respeito, né? Porque quando a gente desrespeita alguém, a gente está desonrando também. Ter consideração e não ter consideração. O que é ter consideração? É a gente pensar em como aquela pessoa vai se sentir, se eu vou prejudicar aquela pessoa de alguma maneira, né? Então, quando eu tenho em autoestima uma pessoa, tenho em consideração, isso é honra. E quando eu falto com isso, quando eu falto com a consideração com uma pessoa, isso é desonra, né? E a gente tem aqui a fidelidade e a infidelidade, né? A gente pode falar aqui de vários exemplos de fidelidade e infidelidade, mas com certeza mais clara é no casamento, por exemplo, né? É que fica mais evidente para todos. Quando eu sou fiel ao meu cônjuge, eu estou honrando a ele. É uma das formas de honrar. E quando eu sou infiel, né, eu estou desonrando ali o meu cônjuge, por exemplo, né? Amor é honra e falta de amor é desonra. E aqui vale um destaque que o amor não são só as palavras. O amor não é o sentimento que a gente tem. O amor, eles são as atitudes que a gente toma de amor, né, em respeito ao próximo. Então, eu amo meu pastor, então vou fazer atitudes para que eu possa ajudar ele, para que eu possa, né? Eu amo meu líder de GC, eu vou fazer por onde ajudá-lo, vou ter ele em consideração, vou apoiar ele. São atitudes que eu tomo que são de amor, né? E quando eu opto pela falta de amor, eu não tenho em consideração, né? É desonra. Quando a gente cumpre compromissos, é honra, né? E quando a gente descumpre compromissos, é desonra. Então precisamos ficar atentos a quais compromissos, né, a gente tem assumido para que a gente possa cumpri-los, para que a gente não caia em desonra, né? Muitas vezes
a gente poderia ter não assumido certo compromisso. A gente poderia ter optado por não ter aquele compromisso. E não cairia na desonra. Então, qual compromisso eu assumi? Qual compromisso eu assumi com a minha igreja? Qual compromisso eu assumi com o meu pastor? Qual compromisso eu assumi com o meu líder de GC? Eu preciso entender bem quais são esses compromissos para que eu possa honrar e cumprir cada um deles. E por último, a transparência é honra, enquanto que a falsidade é desonra. Então nós precisamos ser legítimos e transparentes com as pessoas, né, que estão conosco, para que a gente possa honrar elas. Irmãos, vamos optar sempre pela honra, porque enquanto a desonra ela traz o desprezo do Senhor, a honra ela nos devolve honra, ela nos traz consequências positivas para a nossa vida, só benefícios. Então vamos honrar todos aqueles que são dignos e merecedores de honra. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite.